Uma exploração ousada da anatomia humana, desafiando séculos de crenças estabelecidas. Um brilho misterioso que abriu caminho para uma nova e impressionante visão do mundo. Uma droga prodigiosa que salvou a vida de incontáveis soldados aliados. O assassino por trás de uma epidemia é desmascarado. Estas são algumas das grandes descobertas da história da medicina. Cada uma foi uma inovação revolucionária que salvou vidas, expandindo os limites do conhecimento ao imaginar o inimaginável. As 100 maiores descobertas do mundo. Medicina. Anatomia humana. Na Grécia Antiga, o tratamento das doenças se baseava mais na filosofia do que na compreensão genuína da anatomia humana. Os procedimentos cirúrgicos eram raros e a dissecação humana não era uma prática aceita. Com isso, os médicos dispunham de poucas informações sobre o interior do corpo humano. A ciência da anatomia humana só floresceria a partir da Renascença. Andreas Vesalius, um médico belga, chocou a sociedade ao decidir pesquisar a anatomia dissecando corpos humanos. Corpos que muitas vezes ele era obrigado a obter na calada da noite. Como Vesalius, os estudantes de medicina que queriam aprender a dissecar precisavam encontrar corpos fora dos meios legais. Quando Vesalius se tornou professor em Pádua, o encarregado das execuções era um amigo seu. Então Vesalius podia entrar e observar os prisioneiros vivos que aguardavam a execução e dizer: eu quero este, eu quero aquele, e então a pessoa era executada. De acordo com o Dr. Ballebel, Vesalius estava determinado a transmitir os primeiros conhecimentos que obteve com suas habilidosas dissecações, escrevendo um livro sobre a anatomia humana. O resultado foi De Humani Corporis Fabrica, a estrutura do corpo humano. Publicado pela primeira vez em 1538, ele é tido como um dos livros mais importantes da literatura médica. É considerado como uma das maiores conquistas da medicina porque contém a primeira descrição precisa do interior do corpo humano. Este foi o maior desafio à autoridade dos antigos médicos gregos. O livro vendeu muito, deve ter atingido um público rico e instruído e chegou muito além da profissão médica. E as figuras se encaixavam de forma elaborada no texto escrito. Ele tornou o conhecimento da anatomia humana muito mais acessível. Graças a Vesalius, o estudo da anatomia humana por meio da dissecação se tornou um componente essencial da educação médica e abriu caminho para a nossa próxima grande descoberta. A circulação sanguínea. O coração humano é um músculo do tamanho de um punho. Ele bate mais de 100 mil vezes por dia e terá batido mais de 2 bilhões de vezes quando chegarmos aos 70 anos, bombeando mais de 19 litros de sangue por minuto. O sangue flui através do corpo, viajando por uma complexa rede de veias e artérias. Se todos os vasos sanguíneos de apenas um corpo humano fossem alinhados, calcula-se que chegariam a cerca de 95 mil quilômetros, o equivalente a mais de 2 voltas na Terra. Mas no início do século XVII, o funcionamento do sangue no corpo era mal compreendido. A teoria dominante dizia que o sangue fluía e refluía através do coração por meio de poros no tecido macio. Entre os que acreditavam nesta teoria estava um médico inglês chamado William Harvey. Ele era fascinado pelo funcionamento do coração. Quanto mais ele estudava os corações pulsantes dos animais em sua mesa de dissecação, mais ele percebia que a teoria do fluxo sanguíneo não poderia estar certa. Ele diz de forma explícita
Começo a pensar se o sangue não teria um movimento como se estivesse em um círculo. Então ele inicia um novo parágrafo dizendo, e então descobri que era verdade. Em suas dissecações, Harvey observou que o coração possuía válvulas unidirecionais que mantinham o sangue fluindo em uma só direção. Algumas válvulas deixavam o sangue entrar, enquanto outras o deixavam sair. Esta foi sua grande descoberta. Ele percebeu que o coração bombeava sangue para as artérias e que retornava através das veias, fechando um círculo de volta ao coração, que estava pronto para iniciar o círculo novamente. Hoje, é óbvio que o sangue circula em um corpo humano. Mas no século XVII, a descoberta de William Harvey era revolucionária. Foi um golpe fulminante no núcleo das ideias médicas tradicionais. E no fim deste tratado, Harvey diz, quando penso nas incontáveis implicações que isso terá na medicina, vejo um campo de possibilidades quase infinitas. A descoberta de Harvey gerou grandes avanços nos campos de pesquisa anatômica e cirurgia, e outros que salvariam vidas também. Nas salas de cirurgia de centros de trauma em todo o mundo, grampos cirúrgicos são utilizados para obstruir o fluxo sanguíneo e manter a circulação de um paciente intacta. Um dispositivo simples, mas que evoca a grande descoberta de William Harvey. Grupos sanguíneos. Outra grande descoberta relacionada ao sangue ocorreu em Viena, em 1900. As transfusões de sangue eram vistas com grande entusiasmo em toda a Europa. No começo afirmavam que elas tinham maravilhosos efeitos terapêuticos, mas em alguns meses a euforia foi substituída por relatos de pessoas que haviam morrido. Por que algumas transfusões de sangue funcionavam e outras não? Um médico austríaco chamado Karl Landsteiner estava determinado a encontrar a resposta. Ele misturou amostras de sangue de vários indivíduos e estudou os efeitos. Em alguns casos, as amostras se misturavam com segurança. Mas em outras combinações, o sangue se aglutinava e se tornava pegajoso. Em uma análise mais detida, Landsteiner descobriu que a aglutinação ocorria quando certas proteínas no sangue do receptor, chamadas anticorpos, se ligavam a outras proteínas das células vermelhas do doador, denominadas antígenos. Para Landsteiner, este foi o momento da descoberta. Ele percebeu que o sangue humano não era igual em todas as pessoas e determinou que o sangue humano poderia ser dividido em 4 grupos distintos. Ele chamou estes grupos sanguíneos de A, B, AB e O. Ele percebeu que a transfusão de sangue só podia ser realizada com segurança quando as pessoas recebiam o sangue de alguém que pertencia ao mesmo grupo sanguíneo. O impacto da descoberta de Landsteiner foi imediato. Em poucos anos, as transfusões de sangue eram praticadas em todo o mundo, salvando inúmeras vidas. A partir de 1950, a tipificação sanguínea precisa ajudou a viabilizar os transplantes de órgãos. Hoje, somente nos Estados Unidos, ocorre uma transfusão de sangue a cada 3 segundos. Sem ela, calcula-se que 4,5 milhões de norte-americanos morreriam a cada ano. Anestesia. Muito bem, Sr. Mooney. Segure-o. Apesar das primeiras grandes descobertas sobre a anatomia humana terem permitido que os médicos salvassem mais vidas, elas não ajudaram muito a diminuir a dor. Sem a anestesia, as cirurgias eram um pesadelo de olhos abertos. Os pacientes eram subjugados ou amarrados a uma mesa. Os cirurgiões trabalhavam o mais rápido que podiam. Quanto antes o tormento acabasse, melhor. Em 1811, uma mulher descreveu seu suplício. Quando o terrível aço foi cravado, cortando através de veias, artérias, carne, nervos, ninguém precisou me dizer para não conter meus gritos. Dei um grito que durou o tempo todo, tão torturante era a minha agonia. A cirurgia era um último recurso. Muitas pessoas simplesmente preferiam morrer a serem cortadas pelo bisturi do cirurgião. De acordo com a doutora Harden, durante séculos, vários medicamentos foram utilizados para ajudar a aliviar a dor durante as cirurgias. Alguns, como o ópio ou um extrato da raiz da mandrágora, eram narcóticos.
partir de 1840, vários indivíduos abriram o caminho para descobrir anestésicos mais eficientes. Em Boston, 2 dentistas que se conheciam, Horace Wells e William Morton. E na Geórgia, o médico de uma cidade pequena, chamado Crawford Long. Eles fizeram experiências com 2 substâncias químicas que teriam o poder de reduzir a dor. O óxido nitroso, ou gás hilariante, e o éter, uma mistura líquida de álcool e ácido sulfúrico. Mas quem descobriu a anestesia ainda é uma questão polêmica. Todos os 3 doutores reivindicam sua descoberta. Uma das primeiras demonstrações públicas de anestesia ocorreu em 16 de outubro de 1846. William Morton já fazia experiências com éter há meses, tentando encontrar uma dosagem que permitiria ao paciente ser submetido a uma cirurgia sem sentir dor. Com um dispositivo especial que havia criado, ele realizou uma demonstração diante de uma plateia de cirurgiões e estudantes de medicina de Boston. Ele administrou éter em um paciente que estava prestes a ter um tumor removido do pescoço. Morton aguardou. O cirurgião fez a primeira incisão. Para surpresa geral, o paciente não gritou. Depois da cirurgia, o paciente relatou não ter sentido nada durante todo o procedimento. E a notícia logo se espalhou. A dor cirúrgica foi dominada. A anestesia havia sido descoberta. Apesar da experiência bem-sucedida, muitas pessoas se mostraram relutantes em utilizar anestesia. Algumas religiões acreditavam que a dor deveria ser tolerada, não aliviada, especialmente durante o parto. A Rainha Vitória desempenhou um papel nesta história. Em 1853, ela estava dando à luz ao príncipe Leopold, quando pediu e recebeu o clorofórmio. E então a rainha descobriu que aquilo aliviava a dor do parto. E pouco depois, as mulheres em geral diziam: acho que quero clorofórmio também. Se é bom para a rainha, também é bom para mim. O raio-x. Também é impossível imaginar a vida sem a nossa próxima grande descoberta. Imagine uma cirurgia sem antes visualizar onde fazer a incisão. Que osso deve estar quebrado? Onde a bala pode estar alojada? Ou qual a condição patológica existente? A capacidade de ver o interior do corpo humano sem cortá-lo e abri-lo foi uma reviravolta na história da medicina. Para saber mais sobre isso, eu fiz uma visita a Betty Ann Holtzman Kevles, professora de História na Universidade de Yale. No fim do século XIX, as pessoas utilizavam eletricidade, mas não compreendiam o que ela era. Este é um tubo, que eu acredito ser uma cópia do tubo feita pela Siemens, que deve ter sido usado por Röntgen. Röntgen é o médico alemão Wilhelm Röntgen. Em 1895, ele estava fazendo experiências com um tubo de raio catódico, um cilindro de vidro esvaziado, um tubo de vácuo. Röntgen ficou maravilhado com o brilho criado pelos raios que saíam do tubo. Em um de seus experimentos, Röntgen encerrou o tubo dentro de uma cartolina preta e escureceu a sala. Então, ele ligou o tubo. Momentos depois, algo o surpreendeu. Uma chapa fotográfica em seu laboratório estava brilhando. Ele percebeu que algo muito incomum acontecia. E ele sabia que fosse qual fosse o raio que estivesse saindo de lá, não era um raio catódico. Ele também descobriu que ele não reagia ao magnetismo. Não era possível desviá-lo como se fazia com os raios catódicos. Era uma coisa totalmente nova. E ele chamou de X, de desconhecido. Como na álgebra. Exatamente. Röntgen havia descoberto acidentalmente uma radiação desconhecida para a ciência, que ele chamou de raios X. Depois de se manter um tanto misterioso durante várias semanas, ele chamou sua esposa e disse: Berta, deixe-me mostrar o que estou fazendo, porque ninguém vai acreditar numa coisa dessa. E ele fez com que ela colocasse sua mão sob o raio e produziu uma imagem de sua mão. Bem, a imagem era bem parecida com essa foto.
E dizem que ela teria comentado: eu vi minha própria morte. Porque naquela época você só via um esqueleto depois que alguém tivesse morrido. A ideia de ver uma parte do corpo na imagem de uma pessoa viva estava muito além da imaginação. Assustador. Foi como se uma porta secreta fosse aberta, revelando um universo desconhecido. Röntgen havia descoberto uma nova e poderosa tecnologia que levou a uma revolução nos diagnósticos médicos. Na história da ciência, a descoberta dos raios-x foi a única descoberta feita enquanto ninguém estava procurando por ela. Foi totalmente por acaso, mas tão importante que, uma vez descoberta, ela foi aceita por todos no mundo. Não houve controvérsia. Em 1 ou 2 semanas, nosso mundo havia mudado. Hoje, o legado da descoberta de Röntgen pode ser encontrado nas poderosas tecnologias que seguiram seu rastro. Da tomografia computadorizada que ajuda a diagnosticar o que nos incomoda, até o telescópio de raio-x Chandra da NASA, que os astrônomos estão usando para detectar raio-x dos recantos mais remotos do espaço. E tudo por uma descoberta revelada acidentalmente. A teoria dos germes. Algumas descobertas, como o raio-x, parecem surgir de forma inesperada, enquanto outras, como a nossa próxima descoberta, se desenvolveram ao longo do tempo, com um cientista contribuindo para o trabalho de outro. Viena, 1846. Uma cidade de beleza e cultura. Mas no Hospital Geral de Viena rondava o espectro da morte. Muitas das mulheres que vinham aqui para dar à luz estavam morrendo. A causa era a febre puerperal, uma infecção do útero. Quando Ignaz Semmelweis veio trabalhar no hospital, ele ficou alarmado com a dimensão do problema e intrigado com uma curiosa discrepância. Havia 2 alas. Em uma, os partos eram feitos por médicos. E na outra, as mães tinham seus filhos com parteiras. Semmelweis observou que na ala onde os médicos faziam os partos, 7% das mães morriam da denominada febre puerperal. E na ala em que as parteiras trabalhavam, apenas 2% das mães morriam de febre puerperal. E isso incomodava, porque os médicos possuíam mais instrução, deveriam se sair melhor com seus pacientes. Semmelweis decidiu descobrir o que estava acontecendo. Ele observou que uma das coisas que os médicos realizavam, mas não as parteiras, era conduzir autópsias nestas mães depois que elas morriam. Depois eles voltavam a fazer partos e a examinar mães sem lavar suas mãos, exatamente como um mecânico que termina de consertar um carro e passa para o seguinte sem lavar as mãos para remover a graxa e sem ver nenhuma razão para ser obrigado a fazê-lo. Semmelweis se perguntou se os médicos estariam transportando algum agente invisível em suas mãos, que ao entrar em contato com as pacientes da maternidade provocaria sua morte. Para descobrir, ele realizou um teste. Ele decidiu que os estudantes de medicina, sob seu comando, lavassem as mãos em uma solução de cloro. E, repentinamente, a porcentagem de mortes entre as mães caiu para 1%, ainda mais baixa que a das parteiras. Com esta demonstração, Semmelweis percebeu que a doença infecciosa, neste caso a febre puerperal, tinha uma única causa. Se você eliminasse a fonte da infecção, a doença não ocorreria. Mas em 1846, ninguém havia feito a conexão entre bactérias e infecções. Por isso, a ideia de Semmelweis foi ignorada. Levaria mais de 10 anos até que outro cientista voltasse sua atenção para os germes. Seu nome era Louis Pasteur. Pasteur havia perdido 3 de seus 5 filhos para a febre tifoide, o que talvez explique por que ele estava determinado a descobrir a causa das doenças infecciosas. Foi o trabalho de Pasteur para a indústria da cerveja e do vinho que o colocou no caminho certo. Ele estava tentando descobrir o que estava estragando grande parte da produção de vinho do país. Ele descobriu que o vinho estragado estava contaminado por micro-organismos.
os germes. Eram os germes que azedavam o vinho. Mas com um simples tratamento térmico, ele demonstrou que os germes podiam ser eliminados, salvando o vinho. Nascia então o processo de pasteurização. Quando decidiu descobrir a causa das infecções e das doenças contagiosas, Pasteur já sabia onde procurar. Os germes, segundo ele, causavam doenças específicas, e ele provou isso por meio de uma série de experimentos e demonstrações que levaram à sua grande descoberta, a teoria dos germes. A teoria dos germes literalmente sinaliza o início da medicina moderna. A teoria dos germes se baseia na ideia central de que um micro-organismo causa uma única doença nas pessoas. Hoje isso parece ser extremamente óbvio, mas este é um dos conceitos mais revolucionários da medicina. Nas imagens dos salões vitorianos, você vê aquelas lâmpadas com franjas penduradas. E havia muitas tapeçarias, muitos objetos nas mesas e em todo lugar. E quando eu vejo essas coisas hoje, vejo armadilhas de poeira. E realmente, depois da teoria dos germes, toda a percepção do design moderno começou a se tornar mais importante para as pessoas. Elas queriam matar os germes. Então houve uma mudança na forma de projetar nossas casas. Nós queríamos linhas limpas e polidas para minimizar a ação dos germes. Demorou um pouco, mas nos anos de 1930, no período da Art Deco, obtivemos essas linhas lustrosas. E isso era diretamente atribuído à teoria dos germes. Vacinação. Nossa próxima grande descoberta aconteceu no século XVIII, quando a varíola matou cerca de 40 milhões em todo o mundo. Os médicos não foram capazes de detectar a causa ou descobrir a cura. Mas o relato sobre uma pequena vila da Inglaterra, cujos habitantes eram imunes à varíola, chamou a atenção de um médico chamado Edward Jenner. Eles diziam que as pessoas que trabalhavam nas leiterias estavam livres da varíola porque já haviam sido infectadas pela varíola bovina, uma forma menos severa da doença que afetava o gado. As vítimas da varíola bovina apresentavam febre e feridas nas mãos, e mais nada. Jenner estudou o fenômeno e começou a se perguntar se o pus nas feridas da varíola bovina não era, de alguma forma, responsável pela proteção contra a varíola. Em 14 de maio de 1796, durante um surto de varíola, ele decidiu testar sua teoria. Jenner recolheu o pus das feridas das mãos de uma funcionária de uma leiteria. Depois, ele visitou outra família no mesmo vilarejo. Ele então inoculou o vírus da varíola bovina em um garoto saudável de 8 anos, confiando no resultado. Nos dias que se seguiram, o garoto desenvolveu uma febre leve e algumas pústulas da varíola bovina. Depois se recuperou. 6 semanas depois, Jenner retornou. Desta vez, ele inoculou o garoto com a varíola humana. E aguardou. O momento do sucesso ou do fracasso estava próximo. Em alguns dias, Jenner obteve a resposta. O garoto estava completamente saudável, resistente à varíola. A vacinação contra a varíola foi revolucionária porque representou a tentativa das pessoas de intervir no processo da doença para preveni-la abertamente. Foi a primeira vez que um produto feito pelo homem foi utilizado ativamente para prevenir uma doença antes que ela ocorresse. 50 anos depois da descoberta de Jenner, Louis Pasteur levou o conceito de vacinação ainda mais longe, desenvolvendo vacinas contra a raiva em seres humanos e antraz em ovelhas. E no século XX, Jonas Salk e Albert Sabin desenvolveram independentemente vacinas contra a pólio. E devemos tudo isso à grande descoberta de Jenner. Vitaminas.
Nossa próxima grande descoberta dependeu das contribuições de vários pesquisadores que trabalharam de forma independente no mesmo problema ao longo de muitos anos. Ao longo da história, o escorbuto era uma doença dolorosa que afligia os marinheiros com hemorragias e lesões na pele. Finalmente, em 1747, um cirurgião naval escocês chamado James Lynn encontrou um remédio. Ele descobriu que o escorbuto poderia ser evitado ao incluir frutas cítricas na dieta dos marinheiros. Outra doença que afligia os marinheiros era o beriberi, uma doença degenerativa que ataca os nervos, o coração e o sistema digestivo. No fim do século XIX, um médico holandês chamado Christian Eijkman relacionou sua causa a dietas que incluíam arroz branco polido em vez de arroz integral não polido. Apesar das duas descobertas indicarem uma ligação entre doenças e deficiências alimentares, a conexão só foi esclarecida com o trabalho do bioquímico britânico Frederick Gowland Hopkins. Ele suspeitava de que o corpo precisava de certos nutrientes que só poderiam ser obtidos com a ingestão de determinados alimentos. Para provar sua teoria, ele conduziu uma série de experimentos. Ele alimentou ratos com uma dieta artificial constituída por proteína pura, gorduras, carboidratos e sais. Os ratos ficaram doentes e pararam de crescer. Mas ao receber uma pequena quantidade de leite, os ratos se recuperaram. Hopkins havia descoberto o que ele chamou de fatores acessórios dos alimentos, que mais tarde vieram a ser conhecidos como vitaminas. O beriberi era causado por uma deficiência de tiamina, a vitamina B1. Ela se perdia no arroz polido, mas era abundante no grão natural. E as frutas cítricas preveniam o escorbuto porque continham ácido ascórbico, a vitamina C. A descoberta de Hopkins representou uma grande mudança na nossa compreensão da importância da nutrição. As vitaminas são responsáveis por muitas funções normais do nosso corpo, desde combater uma infecção até regular o metabolismo. É difícil imaginar a vida sem elas, assim como a nossa próxima grande descoberta. Penicilina. Primeira Guerra Mundial. Mais de 10 milhões de mortos. Muitos devido a ferimentos infeccionados. Depois da guerra, as pesquisas para descobrir métodos seguros de repelir os invasores bacterianos se intensificaram. Entre os que se dedicaram ao assunto estava o médico escocês Alexander Fleming. Quando estudava bactérias do gênero Staphylococcus, Fleming percebeu algo incomum crescendo na placa de Petri. Um fungo, o Penicillium notatum. Ele viu que as bactérias que rodeavam o fungo haviam morrido. Isso o levou a especular que o fungo estava produzindo uma substância letal para as bactérias. Ele chamou esta substância de penicilina. Nos anos seguintes, Fleming tentou extrair a penicilina e aplicá-la para tratar infecções. Mas ele não foi bem sucedido e acabou desistindo. No entanto, o trabalho de Fleming mostrou-se inestimável. Em 1935, os cientistas Howard Florey e Ernst Chain, da Universidade de Oxford, encontraram o registro de um curioso, mas incompleto trabalho de Fleming sobre a penicilina e decidiram investigar. Desta vez, eles extraíram e purificaram a penicilina com sucesso. E em 1940, eles a testaram. Injetaram doses letais de bactérias do gênero Streptococcus em 8 ratos. Então injetaram penicilina em 4 destes ratos. Em algumas horas, eles observaram os resultados. Os 4 ratos não tratados com a penicilina morreram. Mas 3 dos 4 ratos que receberam a penicilina sobreviveram. De Fleming, a Florey e Chain, nascia o primeiro antibiótico do mundo. Era uma droga prodigiosa. Ela curou muitas doenças que sempre causaram muita dor e sofrimento. A faringite séptica, a febre reumática, a escarlatina, a sífilis e a gonorreia. São coisas que você nunca pensou que pudessem matar. E a descoberta da penicilina chegou bem na hora. No Pacífico, um combate mortal contra um inimigo fanático.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina foi distribuída entre os aliados ocidentais. Ela salvou a vida de inúmeros soldados aliados. Talvez, sem a penicilina, o resultado da guerra tivesse sido bem diferente. A sulfa. Nossa próxima grande descoberta foi providencial durante a Segunda Guerra Mundial. Ela forneceu aos soldados uma droga para ajudá-los a combater a disenteria enquanto lutavam no Pacífico Sul. Ela também provocou uma revolução no tratamento quimioterapêutico das infecções bacterianas. O cientista que tornou isso possível foi o patologista Gerhard Domag. Em 1932, Domag estava estudando as potenciais aplicações médicas de novos corantes químicos. Trabalhando com um corante químico recém-sintetizado chamado Prontosil, Domag o injetou em alguns ratos de laboratório que haviam sido infectados com bactérias do gênero Streptococcus. O corante se ligou às bactérias, como Domag esperava, mas as bactérias sobreviveram. Pelo visto, o corante não era tóxico o suficiente. Então uma coisa espantosa aconteceu. Apesar do corante não ter matado a bactéria, ele inibiu seu crescimento. A disseminação da infecção havia sido suspensa. Os ratos se recuperaram. Não se sabe quando Domag usou o Prontosil pela primeira vez em um paciente humano. Mas a nova droga ganhou fama ao salvar a vida de um garoto com uma grave infecção por Streptococcus. O nome do paciente era Franklin Delano Roosevelt Jr., filho do presidente dos Estados Unidos. A partir daquele momento, a descoberta de Domag tornou-se uma sensação. Como o Prontosil continha uma estrutura molecular então conhecida como sulfanilamida, ela foi chamada de sulfa, a primeira droga do gênero. Uma substância química sintética que poderia curar e prevenir uma infecção bacteriana. Domag havia aberto uma porta para uma nova e revolucionária abordagem no tratamento das doenças. O uso de drogas quimioterapêuticas foi uma descoberta que ajudou a salvar dezenas de milhares de vidas. Insulina. Nossa próxima grande descoberta ajudou a salvar as vidas de milhões de pessoas afetadas pelo diabetes em todo o mundo. O diabetes é uma doença que interrompe o mecanismo de processamento do açúcar no corpo, o que pode levar à cegueira, falência renal, doenças cardíacas e até à morte. Durante séculos, os médicos estudaram o diabetes procurando uma cura sem sucesso. Finalmente, no final de 1800, ocorreu uma reviravolta. Descobriu-se que os corpos dos diabéticos possuíam uma coisa em comum. Um grupo de células do pâncreas estava sempre danificado. Estas células produzem um hormônio que controla o açúcar no sangue. Esse hormônio foi chamado de insulina. Então, em 1920, houve outra reviravolta. O cirurgião canadense Frederick Banting e um estudante de medicina chamado Charles Best estudavam como a insulina era produzida no pâncreas de cachorros. Banting teve a intuição de extrair um segmento das células produtoras de insulina de cães e injetá-lo em outros cães que já sofriam de diabetes. Os resultados foram impressionantes. Em poucas horas, os níveis de açúcar no sangue dos cães diabéticos diminuíram significativamente. Então Banting e sua equipe se lançaram em busca de um animal cuja insulina guardasse uma maior semelhança com a insulina humana. Eles descobriram uma variedade compatível na insulina retirada de fetos de vacas, que foi purificada para um tratamento seguro. Então, em janeiro de 1922, eles conduziram a primeira experiência em seres humanos. Banting administrou a insulina em um jovem de 14 anos que estava morrendo de diabetes. A recuperação do rapaz foi dramática. Qual a importância da descoberta de Banting? Pergunte aos 13 milhões de norte-americanos que dependem da insulina para controlar o diabetes todos os dias. A
base genética do câncer. Câncer. A segunda causa principal de mortes nos Estados Unidos. Pesquisas intensivas sobre suas origens e desenvolvimento foram responsáveis por notáveis avanços científicos. E talvez nenhum seja tão significativo como a nossa próxima grande descoberta. Para saber mais sobre esta descoberta, eu me encontrei com 2 pesquisadores de câncer ganhadores do Prêmio Nobel, Michael Bishop e Harold Varmus, no Centro de Câncer Memorial Sloan Kettering, na cidade de Nova York. Varmus e Bishop uniram forças para pesquisar o câncer pela primeira vez nos anos 70. Na época, havia várias teorias dominantes sobre a causa da doença. A célula maligna é complicada, não é apenas uma célula que pode se replicar indefinidamente, ela pode invadir e produzir novos vasos sanguíneos. Suas habilidades são muito complexas. Uma das teorias abordava o vírus do sarcoma de House, um vírus que causava câncer em galinhas. Quando o vírus atacava as células de uma galinha, ele inseria seu material genético no DNA do hospedeiro. Segundo a teoria, o DNA viral depois se tornava um agente causador de câncer. Uma segunda teoria sugeria que, uma vez que o vírus do sarcoma de House inseria seu material genético na célula hospedeira, os genes que causavam o câncer não se ativavam sozinhos, mas permaneciam inativos até serem ativados por influências externas, como substâncias químicas prejudiciais, radiação e até infecções virais. Estes genes que provocavam o câncer, denominados oncogenes, tornaram-se o foco da pesquisa de Varmus e Bishop. A questão fundamental era uma célula humana. O genoma humano contém genes que teriam a capacidade de se transformar em oncogenes do tipo presente em vírus? Genes que causam tumores. Genes que causam tumores, que causam câncer. Eles estão lá ou não? E o que vocês descobriram? Primeiro, observamos as galinhas, porque eram a origem desse vírus. Esse gene estava nas galinhas e depois ele estava em outras aves, em mamíferos, em humanos, ligados ao gene do câncer do vírus de sarcoma de Rose. O que fizemos foi criar uma molécula radioativa que poderia ser usada como uma sonda para descobrir se o oncogene do vírus do sarcoma de Rose se parecia com o gene normal presente nos cromossomos de uma galinha. E a resposta foi sim. Foi uma descoberta determinante. Varmus e Bishop descobriram que o gene causador do câncer já estava presente no DNA das células normais não infectadas das galinhas. O mais extraordinário é que eles o descobriram também no DNA humano, provando que as sementes do câncer talvez já estivessem dentro de nós, no nível celular, só esperando para ser ativadas. Como um de nossos próprios genes, que nós sempre abrigamos, poderia causar o câncer? Quando as células se dividem, erros acontecem. Eles são mais frequentes se a célula é pressionada por raios cósmicos. Fumaça de cigarro. Fumaça de cigarro. É um bom exemplo. E é importante reconhecer que quando uma célula se divide, ela precisa copiar 3 bilhões de pares de DNA. E quem já tentou digitar algo sabe que não é fácil fazer isso. Temos mecanismos de checagem que permitem checar e reparar esses erros, mas ainda erramos quando reproduzimos algo em uma escala tão grande. Então, por que esta é uma grande descoberta? Aquela diferença entre o gene no vírus e o gene nas células exemplifica a maneira fundamental com que as pessoas tentavam avaliar o câncer. E agora nós realmente enxergamos o câncer como pequenas mudanças em genes específicos em nossas células, que podem fazer células que têm um crescimento regular controlado e outros processos se comportarem como uma célula maligna. E essa foi a primeira ilustração direta deste tipo de coisa. Então, a moderna pesquisa sobre câncer é resultado da sua descoberta? É a plataforma fundamental sobre a qual quase todas as abordagens moleculares do câncer são construídas. E é claro, se alguém dirigir um hospital de câncer, o que me anima no momento é ver como a compreensão do câncer no nível genético e molecular está influenciando a forma com que tratamos muitos dos nossos pacientes. Por que é importante? Procurar esse tipo de gene é essencial para os diagnósticos hoje, é vital para prever como o câncer irá se comportar e, acima de tudo, é vital porque forneceu alvos para terapias realmente específicas que não tínhamos antes. HIV.
A população da cidade de Chicago é de cerca de 3 milhões de habitantes. O mesmo número de pessoas que estão morrendo a cada ano em decorrência da AIDS, uma das piores epidemias da história moderna. As primeiras pistas sobre a doença surgiram no início dos anos 80. Pesquisadores nos Estados Unidos relataram que um número crescente de pacientes estava morrendo de infecções raras e câncer. Amostras de sangue revelaram que os pacientes apresentavam níveis extremamente baixos de linfócitos CD4T, glóbulos brancos vitais para o sistema imunológico do corpo. Em 1982, o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças deu um nome a esta doença. AIDS, sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 2 pesquisadores assumiram o caso: Luc Montagnier, do Instituto Pasteur de Paris, e Robert Gallo, do Instituto Nacional do Câncer, nos arredores de Washington, capital. Ambos dividem o crédito pela pioneira descoberta que finalmente desvendou a causa da AIDS: o HIV, sigla em inglês para Vírus da Imunodeficiência Humana. E qual é a diferença entre o vírus da imunodeficiência humana e outros vírus, como o da gripe, por exemplo? Para começar, o vírus não apresenta evidências da doença durante anos. Em média, 7 anos. 7 anos? O segundo problema é que ele era bastante singular. Quando uma pessoa se apresentava com AIDS, ela dizia, sei que estou doente, e iam ao hospital. Elas apresentavam muitas outras infecções. Qual era a causa? Como você demonstrava qual delas era a causa da doença? Na maioria dos casos, um vírus existia por um propósito: infectar uma célula hospedeira e se reproduzir. Geralmente, ele se liga à hospedeira e então libera sua informação genética dentro da célula. Isso permite que o vírus assuma as funções normais da célula, redirecionando-as para produzir novas partículas de vírus. Estas partículas são então liberadas para atacar mais células. O HIV não é um vírus convencional. Ele pertence a uma família de vírus ou uma categoria de vírus que os cientistas chamam de retrovírus. Em que os retrovírus diferem? A singularidade do retrovírus é a seguinte: podemos dizer que esta é a definição de um retrovírus. Sua informação genética na forma de RNA se converte em DNA. Mas o que acontece com o DNA é que é o problema. Qual é o problema? O DNA é incorporado aos nossos genes. O vírus do DNA se torna parte de nós. Como os linfócitos T4 passam a funcionar, nesse processo eles reproduzem Exatamente. o DNA do retrovírus dentro delas. Isso mesmo. Para sempre. Para Você sempre. nunca se livra disso. Você terá células hospedeiras que abrigam a informação genética do vírus, às vezes fazendo o vírus, algumas em silêncio, quietas, talvez ocultas, e só depois despertam e reproduzem o vírus de novo. Isso significa que logo depois da infecção, estamos estabelecendo uma infecção que talvez dure toda a vida. Este é o ponto crucial da questão para mim. Quando você diz que há muita variação, é uma variação dentro de um indivíduo, como se você estivesse combatendo todas as formas diferentes de vírus dentro de você? Existem HIVs que se assemelham em um certo local geográfico. Nós lhe demos um nome, um subtipo. Na América e na Europa, o subtipo B tem sido a forma dominante. Tendo em mente que a América é subtipo B, existem todos os tipos de variedades isoladas de pacientes norte-americanos que, apesar de pertencerem ao subtipo B, são diferentes uns dos outros. E isso complica ainda mais as coisas. Às vezes, 2 subtipos diferentes podem ser encontrados no mesmo indivíduo e pode haver uma recombinação. Em um indivíduo infectado com um tipo de HIV pertencente ao subtipo B, existem variantes menores que são quase infinitas. A cada ciclo de replicação, erros são cometidos. Toda vez que o RNA vai para o DNA e ocorrer integração, haverá um percentual de variação. A cura para o HIV ainda é incerta, mas a descoberta de que o HIV é um retrovírus e que provoca a AIDS gerou avanços na luta contra a doença e além dela. O que mudou na medicina desde a descoberta dos retrovírus, ou mais especificamente a descoberta deste vírus?
A AIDS tem sido fundamental para demonstrar que a terapia com drogas antivirais é possível. Em geral, pensava-se que, como os vírus usurpavam nossas células para poder se reproduzir, seria quase impossível atingi-los efetivamente sem envenenar uma pessoa. Então você está dizendo que ninguém iria investir Não iria. nesses antiviróticos? A AIDS abriu as portas para a pesquisa antiviral, tanto nas empresas farmacêuticas como em universidades de todo o mundo. A AIDS também gerou mudanças sociológicas positivas. Eu testemunhei de perto a diferença entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Não se pode atirar as drogas na praia e ir para casa. É preciso treinamento para usá-las. E temos este relacionamento com vários países africanos agora. Então é uma ironia que esta terrível É doença, assim. na verdade, esteja unindo as pessoas. Acho que sim. Graças às descobertas que acabamos de ver, o mundo mudou. Da teoria dos germes à descoberta das origens do câncer, estes avanços alteraram o curso da história, salvando inúmeras vidas e expandindo os limites do conhecimento médico até onde estamos hoje. Prontos para o próximo avanço, para a próxima grande descoberta. Versão brasileira Vox Mundi.